Eu sempre me senti estranha. É um sentimento interno de que falta alguma coisa em você. Invisível, vozes autistas. Vivências, reflexões e aspectos sobre o espectro autista. Eu sempre olhava o funcionamento das pessoas e como que elas andavam e se comportavam pelo mundo, e eu não entendia muito aquilo. Não entendia mesmo. Mas sabe quando você só segue a vida? Então eu só seguia a vida com esse sentimento de que eu era estranha, mas que ao mesmo tempo poderia ser um sentimento compartilhado. Que todo mundo se sentia estranho ou que todo mundo fingia ser uma coisa que não era, tinha 2 personalidades, 3 personalidades, enfim, que todo mundo tinha que fazer esse esforço constante para se adaptar. Estudava pra caramba, fiz técnico, comecei dentro da universidade fazendo um técnico em secretariado. Depois, para não ter que mudar a minha rotina e passar para estudar em outro lugar, eu decidi fazer faculdade na mesma instituição. Então eu passei 6 anos dentro da Universidade de Franca. 2 anos de técnico, 4 anos de graduação. Porque aquele espaço me dava segurança. Então já tinha ali uma coisinha, um certo apego à rigidez e à rotina que eu não percebia. Então, depois de todo esse processo acadêmico, eu comecei a entrar no mercado de trabalho. Sempre tive muita dificuldade para conseguir emprego. Não passava em entrevistas, durava 1 semana, 2 semanas em trabalhos, porque me cansava demais a rotina, porque eram confusões da sobrecarga. E eu não sabia nomear, eu não sabia o que era. Então isso era tido como uma improdutividade minha. Eu não sabia manter relações, eu não sabia construir amizades. Então era tudo muito limitado aos assuntos que eu tinha interesse e aos ambientes que eu tinha interesse. Eu era muito sozinha, então era tudo a minha família. E para minha família eu era perfeita. Minha mãe sempre dizia que eu era uma pessoa perfeita, que eu era obediente, que eu era estudiosa, que eu era uma gracinha, que eu era educada, que eu era isso, que para as pessoas ela tinha me ensinado bem. Então para ela eu era perfeita. E dentro desse estereótipo, dentro desse acolhimento na minha família, as minhas características eu não via como tão problemáticas. Eu só achava que era eu. E que isso todo mundo era, como eu já falei antes. Só que para minha chefe, na época, essas características elas eram piores, elas eram ruins. Eu era preguiçosa, eu era desatenta, eu era uma péssima profissional, eu não ia ter futuro. E por aí vai. E eu lembro que eu ia trabalhar com falta de ar e palpitação, e no meio do dia eu tinha que parar 15 minutos no banheiro para conseguir recuperar o fôlego. E aí, nesse período, meu pai percebeu que eu estava sofrendo, me ajudou a pedir demissão. Só que antes de eu conseguir pedir demissão, eu comecei a pagar uma terapia, uma psicóloga, porque eu achava que tinham problemas em mim que eu precisava resolver para conseguir ter um ambiente de trabalho saudável. E foi nesse momento que essa primeira profissional pegou e falou do Asperger. Ela não tinha nomeado autismo ainda. Assim, olha, talvez você tenha uma síndrome de Asperger, talvez você tenha um TDAH, mas sem a ansiedade, porque você é muito tranquila. Mas talvez você tenha isso. E aí foi esse momento em que foi o primeiro momento que eu peguei, olhei e pensei, caramba, tem um nome para isso. Mas será que eu sou? Porque a minha visão era muito estereotipada e muito preconceituosa. E aquilo me causou muito susto, porque como assim eu não era normal? Como assim eu era estranha? Como assim eu era uma pessoa deficiente? Eu não era deficiente. Mas mesmo assim, eu comecei a tentar entender isso dentro da minha cabeça e processar de uma certa forma que pudesse me acalentar, porque eu estava num momento muito sombrio. E aí foi um momento decisivo que eu cheguei nessa minha antiga chefe e falei, olha, eu tô frequentando, inclusive, uma terapeuta, né, colega sua, amiga sua, né, uma terapeuta que você tem total confiança, porque eu quero resolver a nossa relação de trabalho. E ela me apontou que talvez eu tenha
uma neurodivergência. Na época eu não falei neurodivergência, mas para relatar aqui agora é mais fácil. Talvez eu tenha uma neurodivergência, talvez um autismo ou talvez um TDAH. E essa minha chefe olhou para mim e falou que eu estava mentindo para ela, que eu estava utilizando o diagnóstico como muleta de todas as minhas falhas, que eu era aquela pessoa horrível e errônea porque eu era aquela pessoa errada, não era porque eu tinha nenhum problema. E ela usou a palavra você não tem nenhum problema mental porque você se formou na faculdade. Você não é débil. E aí eu pedi demissão com a ajuda do meu pai e eu saí do trabalho, fui lendo relatos e a partir de cada relato ia ficando cada vez mais parecido comigo, cada vez mais semelhante e fui me entupindo de informações. Até que chegou um momento que eu fiz a minha listinha de sintomas. Eu peguei um caderninho, um bloco de fichário, dividi em tabelas, então num lado da tabela eram todos os sintomas que todos esses estudiosos falaram que eram características gerais, entre aspas, ou comuns do autismo, e na outra coluna eram todas as minhas características. Eu fiz uma estrutura de link, então eu colocava um sintoma, uma característica, colocava a mim, puxava uma linha e ia fazendo. E aí foram páginas de autodiagnóstico, eu vou chamar assim, que eu levei para os médicos do SUS. E fiquei levando vários e vários, eu fiz várias cópias e na época eu não imprimia, então eu escrevi várias vezes a mesma coisa e enviava para esses médicos e eu sempre pulava de um médico para o outro. E aí eu cheguei num psiquiatra que falou que eu não era autista porque eu era formada, que eu não era autista porque eu era adulta, teve outro que falou que eu não era autista porque eu era médium, teve um que falou que era falta de igreja, teve outro que falou que era falta de rezar, teve um que falou que era culpa da minha mãe, era culpa da minha estrutura familiar. E aí entrou a pandemia. Nessa de entrar a pandemia, começaram aqueles atendimentos sociais. E aí eu tive contato com a doutora Ana Vasconcelos, do Instituto Nora Cavaco, que decidiu fazer todos os questionários e fazer todas as entrevistas comigo no período da pandemia de modo solidário. E aí foi o ano de 2020, o ano de 2021, se encontrando, fazendo entrevistas, ela lá em Belo Horizonte, eu aqui em Franca. Ela fez todas as avaliações e em novembro de 2021 eu consegui o relatório neuropsicológico que atestava a suspeita de autismo, TDAH e TAG, que era transtorno da ansiedade generalizada. A partir desse documento de 20, 30 páginas, eu voltei no SUS e tentei, mais uma vez, buscar o laudo pelo psiquiatra. Mais uma vez, sem sucesso. Até que em 2022, lá pro finalzinho de 2022, eu consegui um psiquiatra pelo SUS que me deu um laudo com CID. E aí ele me colocou no CID F84-1, que me coloca na característica de autismo atípico. Ele me deu um laudo manuscrito, porque ele não queria digitar com o logo da prefeitura. E depois eu pedi um laudo digitado, ele abriu o Word para me dar um laudo digitado sem o logo da prefeitura. E a partir desses dois laudos, eu fiquei sabendo sobre a Cicteia. Eu entrei no site do governo, consegui, a partir desses dois laudos, o governo validou esses dois laudos. Eu consegui emitir minha carteirinha em 2023. E fiquei de 2023 a 2024 indo em médicos no SUS, fazendo tratamento. E aí, no finalzinho de 2023, eu consegui outro atendimento solidário a partir da doutora Valéria, da Clínica Reencontrar, aqui em Franca. Ela começou a fazer psicoterapia comigo e me incentivar a buscar cada vez mais esse auxílio e essa ajuda pelo SUS. E aí, em fevereiro deste ano, de 2025, eu finalmente consegui o meu laudo pela Prefeitura de Franca de que eu sou autista, pelo Sistema Único de Saúde de que eu sou autista. Fui finalmente validada. O meu CID foi finalmente inserido no meu prontuário médico. E a partir desse laudo, a partir dessa documentação, agora em 2025,
eu consegui o meu primeiro trabalho CLT, depois do meu assédio moral, que me deu a minha primeira oportunidade de ser contratada com registro em carteira como PCD, como deficiente. E estou começando o meu trabalho faz mais ou menos, da gravação desse podcast, faz uma semana que eu comecei a trabalhar. Então é uma busca muito grande e é uma história muito longa, porque a gente passa por muitos percalços e é um momento que a gente tenta se validar e aí tem um momento que a gente desiste porque é muito difícil. Então a busca por um diagnóstico, ela não é fácil. Então vai ter momentos que você vai querer desistir e tudo bem você querer parar. Só que dá uma pausa, continua, porque é a partir da nossa luta, é a partir da nossa voz que a gente consegue entrar no censo, que a gente consegue mais leis de trabalho, que a gente consegue mais leis de inclusão, que a gente consegue ser visto. Se a gente não lutar, se a gente não insistir, se a gente não se exaurir na insistência, a gente não vence. E aí é uma comunidade inteira que não vence. Se eu perco, todos perdem. Essa é a lição que eu tenho depois de anos de busca e depois de anos com esse caos.